Il existe une lutte des classes. Mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre. Et nous sommes en train de la gagner. Warren Buffett, milliardaire. Esta é a história de um sistema baseado na procura do lucro individual e na liberdade empresarial. Um sistema onde a concentração de cada vez mais riqueza nas mãos de poucos é inevitável. Para regular esta situação, os Estados Unidos decidiram proibir os monopólios e tributar a riqueza. Mas nos últimos 40 anos, o capitalismo americano parece ter ficado fora de controlo. Em todos os setores da economia, acumularam-se enormes concentrações de capital que paralisaram toda a concorrência, sem que as autoridades reagissem. Atualmente, 722 bilionários e 22 milhões de milionários americanos pagam legalmente menos impostos do que as suas secretárias. No espaço de 4 décadas, os ricos apoderaram-se da América. Mais propriamente, reconquistaram-na. A história começa 120 anos antes. As 400 famílias mais ricas de Nova York vão a um baile de máscaras onde imitarão a aristocracia europeia. O Astoria, o maior hotel de Nova York, foi reservado para a ocasião e, segundo o New York Times, o orçamento desta festa poderia alimentar 6.000 famílias nova-iorquinas durante um ano. A revelação preocupa a polícia, numa cidade onde muitos não têm o suficiente para comer. A cidade de Nova York mobiliza 800 polícias para manter afastada a massa popular que acorreu à entrada do palácio para ver a classe alta, apraltada e resplandecente. Não foram autorizadas guilhotinas no Astoria esta noite, gracejou um dos presentes. Mas há pelo menos 50 Maria Antonieta, adicionou. Depois de terem devorado o menu de 28 pratos, bebido 4.000 garrafas de Moët & Chandon e de festejarem até altas horas da madrugada, os foliões deixaram o Astoria arrasado ao cuidado do seu escasso pessoal. Em apenas 20 anos, uma nova classe de milionários tomou conta da América. E não tem qualquer intenção de a devolver.
Entre os milionários caricaturados no início do século XX, encontram-se os 3 homens mais poderosos da América. O primeiro, John D. Rockefeller, o homem mais rico do mundo. Começou por comprar a Standard Oil, uma pequena refinaria de petróleo em Cleveland, Ohio, por alguns milhares de dólares. Na altura, Cleveland tinha cerca de 30 refinarias. A concorrência era má para os lucros e Rockefeller queria eliminá-la. Para isso, fez acordos em segredo com a empresa ferroviária que transportava o petróleo de Cleveland para as principais cidades do norte. Com o petróleo da Standard Oil transportado mais barato do que o dos seus concorrentes, Rockefeller conseguiu reduzir o seu preço de venda. Em 2 anos, a Standard Oil tinha comprado ou arruinado todas as outras refinarias de Cleveland. Até se tornar um gigante que controlava 90% do petróleo americano. Esta posição de monopólio permitia agora a Rockefeller fazer subir os preços. New York Times, 27 décembre 1883. La fortune de John D. Rockefeller est estimée à 129 millions de dollars. Alors qu'il dirige le plus grand monopole d'Amérique, plus puissant que le gouvernement lui-même, aucune information ne filtre jamais sur ses méthodes pour voler le public. Por ter imposto este monopólio, Rockefeller tornou-se o homem mais odiado da América. Enclausurado na sua casa de Cleveland, sempre com uma Bíblia à mão, o magnata não presta contas a ninguém, exceto a Deus. New York Times, 2 janvier 1885. Monsieur Carnegie a déclaré que le socialisme était la plus belle des théories. Si vous êtes socialiste, lui a objecté un journaliste, pourquoi avez-vous fermé l'aciérie Thomson et jeté les ouvriers dans la misère? Ça, c'est la faute des ouvriers, a répondu Carnegie. Ils n'ont pas voulu baisser leur salaire. Andrew Carnegie, o rei do aço. Nasceu pobre na Escócia, emigrou para os Estados Unidos aos 13 anos, tornou-se diretor de uma empresa ferroviária aos 29 e é o arquétipo do self-made man. Carnegie encarnou uma narrativa recorrente nos romances populares da época, segundo a qual, na América, qualquer pessoa podia tornar-se milionária. Começou a trabalhar construindo uma siderurgia nos arredores de Pittsburgh, na Pensilvânia, para produzir o melhor aço do mundo. Esta foi a primeira de inúmeras instalações que viriam a constituir o seu império metalúrgico. Impulsionado pela indústria ferroviária, o aço é um mercado extremamente apetecível. Mas Andrew Carnegie via mais longe. Estava convencido de que, graças a si, as cidades americanas tornar-se-iam em breve verticais, arranhando os céus. Entretanto, Pittsburgh cresceu e desenvolveu-se. O sucesso de Andrew Carnegie é prodigioso. Porém, ele próprio se interroga. Qual é o significado da sua gigantesca fortuna? Por que ele e não outro? Carnegie expôs as suas ideias num texto destinado à posteridade nos Estados Unidos.
o Evangelho da Riqueza. As desigualdades são naturais e até benéficas, explica, porque só os mais capazes podem enriquecer, mas o milionário tem o dever de utilizar a sua fortuna de forma proveitosa. Não deve deixar nada aos seus descendentes, os herdeiros são uns incapazes. O milionário deve dedicar toda a sua fortuna à construção de bibliotecas públicas, ao financiamento de universidades, hospitais ou outra qualquer atividade filantrópica que considere adequada. Devemos deixar os ricos enriquecerem o mais que puderem para que possam redistribuir o melhor que puderem. Eis o Evangelho segundo Carnegie. O Evangelho da Riqueza foi imediatamente adotado pelos milionários americanos. Aos seus olhos, evitava qualquer debate sobre a desigualdade. Para eles, nem toda a gente era talhada para ser rica. O princípio permite-lhes também exaltarem o seu orgulho, comprando para si próprios uma imagem de benfeitores. Por fim, tem o mérito de deixar os ricos decidirem o que é bom para a sociedade. A filantropia tornou-se o seu desporto nacional, com o objetivo de serem os maiores doadores. Todos os anos, os jornais publicam uma classificação dos benfeitores. Uma lista na qual é impossível não figurar. J.P. Morgan, o banqueiro. Muitas vezes caricaturado como um oficial da Marinha por ser o dono do Corsário, um iate de 50 metros. E porque 9 em cada 10 imigrantes chegam à América num navio que lhe pertence. Morgan serve-se do seu nariz, horrivelmente deformado por uma doença genética, para intimidar os seus adversários. Odeia os jornalistas. E os fotógrafos ainda mais. É dono da Marinha. É responsável pelos comboios, a eletricidade, o carvão e o telégrafo. Só o aço de Carnegie e o petróleo de Rockefeller lhe escapam. É o único americano a ter a confiança dos círculos financeiros de Londres, Paris e Berlim, que, atraídos pelos lucros estratosféricos que podiam obter na América, se dirigem a ele para investir. Situada no número 23 de Wall Street, a Morgan & Co. foi a pedra angular da Revolução Industrial Americana, servindo como credor, acionista e Banco Central dos Estados Unidos. Mas é na sua mansão, no número 231 da Madison Avenue, que J.P. Morgan conduz os seus negócios mais importantes. Foi aqui que convocou todos os proprietários de empresas ferroviárias que estavam envolvidos numa ruinosa guerra de preços. As vossas empresas pertencem aos meus clientes, disse-lhes, antes de ordenar fusões imediatas para criar monopólios regionais e aumentar os preços e os lucros. Apesar da omnipotência dos milionários, a América é uma democracia estruturada em torno de 2 grandes partidos. O Partido Republicano é o partido de Lincoln, que aboliu a escravatura. É visto como o partido dos industriais e do mundo dos negócios. O Partido Democrata é um pouco de tudo o resto. A sua base mais forte está no sul segregado, mas também tem um dos seus bastiões em Nova Iorque. Encore un millionnaire au Sénat. Monsieur Price n'avait jamais fait de politique jusqu'à ce qu'une place se libère. Il a alors acheté cette place, comme il l'aurait fait d'une loge à l'opéra, d'un yacht ou d'un quelconque luxe dont il a les moyens.
New York Times, 17 janvier 1890. O Senado dos Estados Unidos, eleito indiretamente, tornou-se um clube de milionários, onde democratas e republicanos vetam qualquer legislação que vá contra os seus interesses. E foi assim que criaram um paraíso para os ricos, onde não há imposto sobre o rendimento, nem imposto sobre os lucros das empresas, nem imposto sucessório, nem legislação laboral, nem direito à greve, nem supervisão dos bancos. Um paraíso que beneficia do afluxo ininterrupto de migrantes, acolhidos de braços abertos pelos industriais. Uma mão de obra que pode ser explorada até à morte e atraída pelas duas grandes promessas americanas: liberdade e prosperidade. Foi por esta altura que uma terrível crise económica atingiu os Estados Unidos. Os industriais estavam a despedir trabalhadores e a reduzir os salários. Os sindicatos entraram em greve para tentar impor uma negociação coletiva. Mas a polícia está ao serviço dos patrões e a repressão é implacável. Quando as forças policiais não foram suficientes, o exército chegou com as baionetas. Sem hesitar, Andrew Carnegie mandou disparar contra os trabalhadores da sua siderurgia de Pittsburgh para impedir a formação de um sindicato. 15 trabalhadores foram mortos, mas o filantropo afirmou que estava apenas a defender a sua propriedade privada. Mas alguns jornalistas e intelectuais começavam a falar contra a violência do capitalismo americano. Representam uma nova escola de pensamento, o progressismo. Os progressistas contestam o direito dos milionários americanos a acumularem imponentemente a sua riqueza, comparando-os aos aristocratas que parecem não prestar contas ao resto da sociedade. São apoiados por representantes eleitos, revoltados com o domínio dos milionários sobre a democracia americana. Insurgem-se sobretudo com a exploração das crianças, sacrificadas em nome do lucro. Nas vésperas das eleições presidenciais de 1896, o movimento progressista apela a todos os candidatos para abolirem a tirania dos milionários. Pela primeira vez, um dos dois maiores partidos decidiu capitalizar a raiva social que se fazia sentir no país. E o candidato democrata, William Jennings Bryan, incorporou no seu programa as reivindicações dos sindicatos e dos progressistas que apelaram ao voto do eleitorado. Horário de trabalho de 8 horas, nacionalização dos caminhos de ferro, controle dos bancos. Desmantelamento dos monopólios, criação de um imposto sobre o rendimento para os ricos. Durante meses, Bryan percorreu os Estados Unidos. As suas palavras captam a urgência do momento. Reformar ou perpetuar um sistema corrompido por milionários, a América está numa encruzilhada. A campanha de Bryan desencadeou uma onda de pânico entre os milionários. Era a primeira vez que a democracia ameaçava os seus privilégios.
Houve mesmo algumas discussões sobre a contestação do sufrágio universal. Os milionários estão ainda mais ansiosos perante a campanha apática do candidato republicano William McKinley, conduzida a partir da sua propriedade em Canton, Ohio. Mas o seu diretor de campanha, o empresário Mark Hanna, tem uma estratégia. Há duas coisas importantes na política, diz ele. A primeira é o dinheiro. Esqueci-me da segunda. Mark Hanna vai tocar às portas das pessoas mais ricas do país e dizer-lhes: o Partido Republicano está aqui para defender os vossos interesses, mas não é de graça. Carnegie aceitou financiar o candidato republicano contra aqueles que queriam, disse ele, matar a galinha dos ovos de ouro. JP Morgan também abriu a bolsa e convidou outros banqueiros a seguir o exemplo. Quanto a Rockefeller, como sempre, faz questão de dar o máximo. Graças a Mark Hanna, chegam dólares para apoiar o candidato republicano. McKinley angariou 7 vezes mais dinheiro do que o seu rival democrata. Os republicanos conseguem organizar a maior campanha de marketing político alguma vez vista nos Estados Unidos. Mensagens simples e eficazes. Comércio, civilização, sustentadas pela promessa de prosperidade. No dia seguinte às eleições, a maior parte da América vestia-se de azul democrata, a favor da reforma do capitalismo. As zonas cinzentas não votaram, por ainda não serem estados. A Califórnia e o Oregon, e sobretudo o Nordeste Industrial, a zona mais densamente povoada da América, tingia-se de um vermelho republicano. O resultado traduz-se numa vitória esmagadora dos republicanos no colégio eleitoral. 271 contra 176 representantes. Os milionários ganharam. É nas grandes cidades do norte industrial que se encontra a maioria dos imigrantes recém-chegados. Que votam massivamente no slogan republicano Prosperidade. Enquanto a comunidade empresarial aprovava calorosamente o discurso inaugural do presidente McKinley, o Partido Democrata abandonava a sua estratégia eleitoral suicida de desafiar o sistema. No mesmo ano, os cigarros Admiral inovam com o primeiro anúncio filmado. Miss Abby Aldrich, fille du sénateur Nelson Aldrich et John Rockefeller Jr., fils unique de John Rockefeller, se sont mariés aujourd'hui dans la résidence d'été du sénateur Aldrich. Rockefeller Jr. est, comme sa jeune épouse, très intéressé par les activités philanthropiques. New York Times, 10 octobre 1901. Nelson Aldrich, agora sogro de Rockefeller Jr., é o líder inamovível da maioria republicana no Senado. Nenhuma lei federal pode ser aprovada sem o seu consentimento. É tão poderoso que os jornais o apelidaram de Diretor da Nação. Ao unirem os seus descendentes, o homem mais rico do mundo e o político mais influente de Washington seguem uma estratégia típica de classe. E lançam as bases de uma dinastia destinada a governar a América durante as gerações vindouras.
Enquanto Rockefeller e Aldrich estreitam laços, JP Morgan faz uma proposta a Carnegie pelo seu império de aço. Os dois titãs encontram-se. Carnegie escreve o preço num papel e entrega-o a Morgan. 480 milhões de dólares. É mais do que a fortuna de Rockefeller. Parabéns, Andrew. É agora o homem mais rico do mundo, responde Morgan, sem sequer negociar. Teria aceitado por mais 100 milhões, não teria, John? Exatamente, Andrew. O homem mais rico do mundo, agora reformado, vai dedicar-se inteiramente à filantropia, sendo recebido como um benfeitor onde quer que vá. Quanto a JP Morgan, está a jogar o seu jogo favorito. Fundiu o antigo império de Carnegie com outras empresas siderúrgicas e deu-lhe o nome de US Steel. A US Steel representa uma concentração de capital sem precedentes. A empresa é avaliada em Wall Street em 1.000 milhões e meio de dólares. Com 213 fábricas, 41 minas e 170 mil trabalhadores, a US Steel produzia 70% do aço americano e Morgan tinha como objetivo um monopólio absoluto. Confiou a gestão do consórcio a Charles Schwab, um antigo empregado de Carnegie e o primeiro americano a ganhar mais de $1 milhão por ano. E ofereceu ao jovem filantropo recém-casado Rockefeller Jr. um lugar no Conselho de Administração. Graças ao aço, Manhattan está a reinventar-se verticalmente. O primeiro ícone da nova Nova York foi construído no número 175 da Quinta Avenida. O Flatiron Building, 87 metros de altura. Uma inovação arquitetónica que foi o prenúncio de muitas outras. O Equitable Building, torres gêmeas com 164 metros de altura. Concluídos, os seus 110 mil metros quadrados de espaços para arrendamento suspensos no céu surpreendem os seus próprios construtores. Acabamos de criar um novo continente, diz um deles. Com 187 metros, o Singer Building torna-se o arranha-céus mais alto do mundo, mas apenas durante alguns meses. Será destronado pelo Metropolitan Life Tower, originalmente um vasto edifício pertencente a uma companhia de seguros, ao qual os proprietários acrescentaram uma torre de 213 metros. Mas o Metropolitan será ultrapassado pelo Woolworth, um edifício com um design inspirado nas catedrais góticas. Um colosso de 241 metros de altura, com 55 andares inteiramente dedicados aos negócios. Ao esculpir a sua linha do horizonte, Nova York está a enviar uma mensagem ao resto da América. É aqui que as coisas acontecerão de agora em diante. Surprise pour les travailleurs. La compagnie du caoutchouc, fabricant de jouets à New York, leur a offert une semaine de salaire supplémentaire. New York Times, 2 juillet 1902. E será em Nova York que terá lugar a primeira experiência em grande escala, que provou que o progressismo e o objetivo do lucro não são incompatíveis. O fabricante de calçado Endicott Johnson emprega 10 mil nova-iorquinos e enfrenta uma taxa de demissão tão elevada que a sua produtividade está a cair perigosamente.
O patrão, Henry Endicott, decide introduzir o horário de 8 horas e aumentar os salários para ver os resultados. Em poucas semanas, as demissões pararam e a produtividade dos empregados, que trabalhavam menos para ganhar mais, aumentou. O fabricante de calçado Endicott bate recordes de lucros. Os melhores trabalhadores de Nova York lutam para ir trabalhar para a Endicott, onde reina a paz social. Num mundo em que pagar mal aos trabalhadores e disparar sobre os grevistas eram as únicas formas conhecidas de enriquecer, foi uma revolução. A criação do automóvel conduziu o capitalismo americano a uma transformação decisiva. Inicialmente, este produto era fabricado à mão e reservado a uma clientela muito rica. O empresário Henry Ford revolucionou a indústria americana ao levar a mecanização das linhas de produção a um nível até então desconhecido. Conhecido pelo seu ódio aos sindicatos e pelo seu desprezo pelo progressismo, Ford aprendeu, no entanto, algumas lições com a empresa nova-iorquina Endicott. Os trabalhadores da Ford recebiam o dobro do salário médio, em troca de não se sindicalizarem e de trabalharem ao ritmo da cadeia de produção. A produção em série permitiu reduzir para metade o preço de um modelo normalizado, o Ford T. Um modelo único, duplicado em milhões de unidades. E quando se fala em automóveis, fala-se de gasolina e de petróleo. Dado o monopólio da Standard Oil sobre as refinarias, o desenvolvimento do automóvel fez com que o Rockefeller voltasse a ser o homem mais rico do mundo e o primeiro bilionário da história. La troisième coupe Vanderbilt s'est déroulée à la vitesse moyenne de 96 km/h. New York Times, 7 octobre 1906. A América estava a mudar. Conquistado pelas ideias progressistas, o presidente republicano Theodore Roosevelt acredita que os monopólios se tornaram um travão à mudança e que eram ilegais desde a Lei Antitrust de 1890, uma lei que devia agora ser aplicada. Em 1906, Roosevelt decidiu enfrentar Rockefeller e o monopólio da Standard Oil. Teria de se manter firme contra os exércitos de advogados que o bilionário iria mobilizar. Mas Roosevelt não tinha medo de lutar e começou uma longa batalha legal. A 14 de outubro de 1907, um jornalista conseguiu tirar fotografias do interior da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Os preços das ações caíram abruptamente 50%. O pânico que se instalou em Wall Street depressa se espalhou por todo o país. Os americanos apressaram-se a esvaziar as suas contas bancárias e a salvar as suas poupanças. Com falta de dinheiro, o sistema bancário correu o risco de entrar em colapso, arrastando consigo toda a economia.
JP Morgan convoca imediatamente todos os banqueiros para a sua mansão na Madison Avenue e, sem uma palavra, entrega-lhes uma folha de papel, na qual escreveu a quantia que cada um deles deveria reinjetar pessoalmente no sistema para pôr fim ao pânico. "Nenhum de vós deve sair desta sala até ter assinado", diz Morgan. "Eu trato do comunicado de imprensa." No dia seguinte, o pânico acabou. New York Times, courrier des lecteurs, 26 octobre 1907. Pour une fois, il nous faudrait à la Maison-Blanche un homme qui ne soit ni un égoïste, ni un politicien, mais un businessman qui parle peu et sait de quoi il parle. JP Morgan, président. JP Morgan tinha acabado de lembrar a todos os detratores do monopólio quem detinha o verdadeiro poder na América. Após anos de batalha legal, o processo judicial contra a Standard Oil chegou finalmente ao fim. A 15 de maio de 1911, o Supremo Tribunal decidiu que o monopólio de petróleo seria dividido em 34 empresas concorrentes. A medida não altera muito a fortuna dos Rockefeller. Não há coimas e os acionistas do antigo monopólio tornam-se automaticamente acionistas das 34 novas companhias petrolíferas. Mas, animado por este sucesso inicial, o governo aponta miras ao império do aço construído por JP Morgan, do qual os Rockefeller eram também acionistas proeminentes. Le département de la justice lance une procédure contre US Steel. John Pierpont Morgan, John Rockefeller et John Rockefeller Jr. sont officiellement accusés d'avoir violé l'Antitrust Act. New York Times, 27 octobre 1911. Enquanto os seus advogados se preparavam para defender o monopólio da US Steel, JP Morgan decidiu demolir a sede da Morgan & Co., cujo estilo já não lhe agradava. Tal como no caso da Standard Oil, os processos judiciais arrastaram-se e acabaram no Supremo Tribunal. Mas desta vez, a justiça não só é lenta, como está relutante em desmantelar o campeão americano do aço. Tal como JP Morgan, muitos acreditam que os gigantes industriais são bons para a América e que a concentração de capitais é inexorável. Entretanto, a nova sede, com a forma de um cofre, foi concluída. O processo contra a US Steel acabou por ser arquivado, mas o velho banqueiro nunca saberá. JP Morgan est mort. Le monde lui rend hommage. Morgan Jr. est depuis longtemps formé à prendre sa succession. Les marchés restent calmes. New York Times, 1er avril 1913. A morte de JP Morgan coincide com a eleição de um presidente democrata, Woodrow Wilson. Um progressista apoiado no Congresso por uma nova maioria igualmente progressista, determinado a aliviar o país do domínio dos milionários. Em primeiro lugar, foi criado um Banco Central americano, um papel que JP Morgan tinha anteriormente desempenhado sozinho. Em segundo lugar, a Constituição foi alterada de modo a exigir que os senadores fossem eleitos por sufrágio direto para evitar que os milionários comprassem os seus lugares, como era habitual. Em terceiro lugar, como resultado de 30 anos de luta do movimento progressista, o trabalho infantil foi proibido. E, finalmente, numa verdadeira revolução, os 4% mais ricos dos americanos estão agora sujeitos a uma elevada taxa de imposto sobre o rendimento que visa especificamente os mais ricos, liderados por Rockefeller.
Mas o bilionário criou imediatamente um estratagema para escapar ao imposto. Le Sénat a voté la loi qui valide la philanthropie de Rockefeller. La Fondation Rockefeller a désormais la capacité de recevoir des fonds et d'en disposer afin de promouvoir le bien-être de l'humanité à travers le monde. New York Times, 15 avril 1913. Les fondations Rockefeller et Carnegie attaquées. Des sénateurs les accusent de commercialiser la charité et d'en faire un business. New York Times, 6 mai 1913. John Rockefeller e Andrew Carnegie usaram a sua influência no Congresso para garantir que as somas dedicadas à filantropia estivessem isentas do imposto sobre o rendimento. E foram bem-sucedidos. A filantropia torna-se um nicho fiscal que permite aos milionários americanos proteger todo o dinheiro que quiserem em fundações, bem como todos os seus bens e as preciosas obras de arte compradas na Europa. Sejam quais forem as maiorias no Congresso sobre questões importantes, são os ricos que continuam a mandar na América. A Primeira Guerra Mundial afetou rapidamente a vida dos americanos, apesar da sua neutralidade. A inflação brutal reduziu o seu poder de compra, enquanto os comerciantes e lojistas se esforçavam por manter as vendas. Quando iam à mercearia, os americanos estavam habituados a dar a sua lista de compras ao lojista, que tratava ele próprio dos produtos. O processo não só era lento, como também muito dispendioso em termos de pessoal. O lojista Clarence Saunders inventa um novo conceito a que chamou Piggly Wiggly. O nome não tem significado, mas o som agrada-lhe. Na Piggly Wiggly, uma loja em Memphis, Tennessee, os clientes podem percorrer as prateleiras e encher os seus cestos de compras antes de passarem à caixa. Em troca do seu esforço, pagam menos do que nas outras lojas. Não só o número de clientes aumentou 20 vezes, como Saunders descobriu que todos estavam a comprar mais do que numa mercearia convencional. Deixados à sua própria sorte, os clientes compram agora por impulso. A Piggly Wiggly foi tão bem sucedida que se multiplicou em 2.600 lojas em poucos anos. Clarence Saunders inventara a venda a retalho em massa. Nos cinemas, os americanos assistem com preocupação às imagens de uma guerra interminável, na qual não se querem envolver. Oferecendo-se para emprestar dinheiro aos governos britânico e francês, J.P. Morgan Jr. escolheu o seu lado. A sua ideia era permitir que os aliados comprassem aço a crédito para manter a US Steel a funcionar em pleno. Morgan Jr. juntou um consórcio de banqueiros americanos. Em 1916, Morgan Jr. e o seu consórcio já tinham emprestado aos aliados mais de 500 milhões de dólares. O financeiro apercebeu-se de que, em caso de derrota, os aliados não pagariam os seus empréstimos. Nem ele, nem a indústria americana seriam capazes de recuperar. O presidente Wilson, que ganhara a reeleição em 1916, prometendo manter-se neutro, sabia que o dedo da América já estava na engrenagem fatal. Em abril de 1917, os Estados Unidos resignaram-se a declarar guerra à Alemanha.
A guerra é apresentada como uma luta pela liberdade contra a tirania. Uma onda de patriotismo varre o país. E o exército não tem dificuldade em recrutar 2 milhões de voluntários. A propaganda celebrava o capitalismo americano como o melhor sistema do mundo, pronto a satisfazer as encomendas excepcionais do exército. Na realidade, os industriais sentiram a guerra como uma intromissão intolerável do Estado nos seus assuntos privados. O governo começou por construir urgentemente estaleiros navais, onde os trabalhadores eram bem remunerados. Uma concorrência desleal e um ataque à iniciativa privada, denunciado como um sacrilégio pelos industriais. Para agravar, em apoio ao Estado-Maior, o presidente Wilson não hesita em nacionalizar alguns fabricantes que aproveitavam a guerra para aumentar os seus preços. E em caso de greve, a tendência inverte-se. A partir daí, o patrão é responsabilizado, podendo mesmo ser expulso da sua fábrica durante o período da guerra. Para financiar as encomendas militares, o governo aumentou fortemente o imposto sobre o rendimento. Mas como apenas 4% dos americanos pagavam imposto, a medida não era suficiente. A única solução que restava era muito incerta: pedir um empréstimo maciço aos americanos. Morgan Jr. e o seu consórcio de banqueiros juntaram-se ao governo para conceber uma campanha de marketing que atingisse o alvo. A operação ficou conhecida como Títulos da Liberdade. 4 empréstimos sucessivos que apelavam à fibra patriótica e ao sonho americano. E para tornar a contribuição realmente irresistível, foram chamadas as 3 maiores estrelas de Hollywood: Mary Pickford, Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks. A operação foi um sucesso absoluto. 15 milhões de aforradores patriotas financiaram mais de metade das despesas de guerra americanas e apoiaram os bois enviados para a França. Os soldados do corpo expedicionário foram apanhados de surpresa pela selvageria dos combates. Em poucos meses, mais de 300 mil homens foram mortos ou gravemente feridos. Isto foi particularmente verdade durante a ofensiva final e vitoriosa dos aliados no outono de 1918. Na euforia da vitória, a maioria dos americanos estava convencida de que o seu capitalismo e a sua democracia eram o melhor dos sistemas. Andrew Carnegie est mort dans sa 84e année. Le grand philanthrope avait commencé pauvre. New York Times, 12 août 1919. De acordo com o seu próprio evangelho, Carnegie gastou toda a sua fortuna em filantropia. Embora, ao nomear a sua filha Margaret como administradora da fundação, lhe tenha deixado dinheiro suficiente para a levar até ao fim. Após este interlúdio de dirigismo opressivo em tempo de guerra, os milionários aliviados recuperaram o controle do seu paraíso. As greves operárias que abalaram a América do pós-guerra foram esmagadas, assim como os protestos anarquistas e comunistas.
Aqueles que não tinham nacionalidade americana foram deportados para os países de origem. Sob a presidência do republicano Warren G. Harding, o governo federal regressou ao liberalismo e desligou-se da vida económica. E, para cúmulo, a lei que proibia o trabalho infantil foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal, permitindo que algumas crianças pudessem frequentar a escola à noite, depois do trabalho. Rockefeller donne 100 millions de dollars supplémentaires. 50 millions de dollars serviront à augmenter les salaires des enseignants avec effet immédiat. Le reste ira à la Fondation Rockefeller pour le bien-être de l'humanité. New York Tribune, 25 décembre 1919.